Olá, meu nome é Juliana e eu, como você, estou também no desafio de aprender os difíceis, porém não impossíveis kanji japoneses. Como falado no vídeo passado do kanji de Ko, kanji de criança, um dos métodos que eu achei mais eficientes para mim foi de estudar a história, a formação do kanji. Isso realmente tem sido muito eficiente para eu poder gravar na memória porque que aquele formato do kanji, uma vez que eu sei a história dele, porque aquele formato tem aquele significado. Isso tem me ajudado bastante. Hoje a gente vai ver a história, a formação, a composição do kanji de Tsuki, de lua, mês, que derivou da imagem da lua. Então vamos lá. Então, a imagem da lua, da qual ele foi derivado, não foi qualquer imagem, foi a imagem da lua crescente, no seu estado crescente. E por que no estado crescente? Antigamente não sabia que a lua tinha fases, que ela ia mudando de fases e por isso aparentemente ela mudava seu formato. Então, como eles não sabiam dessas fases, da existência das fases da lua, eles acreditavam que a lua realmente mudava o seu formato. E por conta da lua mudar o seu formato e aparentemente o sol não mudar o seu formato, eles padronizaram que para fazer o kanji, para representar esses elementos na forma de kanji, o sol teria a sua imagem mais parecida com a dele, então um formato redondo, Então originalmente o kanji de sol tinha um formato redondo. E para representar a lua, eles escolheram a imagem da lua crescente como símbolo de que ela mudava o seu formato. Então, a lua crescente, a forma da lua crescente foi a escolhida. Então, no começo ela tinha esse formato, que mais parecia um D pra gente. Com o tempo, ela ganhou um traço no meio que simbolizava que o conteúdo não era vazio. E com o tempo foi passando, o formato foi se semelhando com o que é hoje, até chegar no formato atual, que é este daqui. Então, a lua, kanji de lua, mês, é este daqui. Ele é um shoukenmoji porque é um kanji que derivou de uma imagem, e no caso do kanji de hoje foi da imagem da lua crescente. Então, essa é a história do kanji de lua, mês. O kanji de lua, mês, ele tem 3 leituras. Uma leitura, que é a leitura kun, que digamos é a leitura japonesa, que é Tsuki, da qual o significado é lua. 2 outras leituras, que são do tipo On, que vieram da China, é a Getsu e a Gatsu. Então, para a gente poder memorizar essas leituras, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. O kanji de Tsuki, de lua, mês, é um kanji simples, Ele é o seu próprio radical, e também atua como radical em outros kanjis mais complexos. Então, por ser simples, ele é aprendido no primeiro ano do ensino primário da escola japonesa, quando a criança tem cerca de 6 anos. E também para nós estrangeiros, ele é cobrado no nível mais simples do exame de proficiência em língua japonesa, que vai do N1, que é o mais difícil, até o N5. E, muito embora seja um kanji simples, é um kanji muito importante de ser aprendido, porque ele é muito utilizado na língua japonesa. Dentre os 2.500 kanjis, de uma lista onde elenca os kanjis de acordo com a sua frequência nos jornais japoneses, dentre esses 2.500 kanjis, ele está na posição 23. Ou seja, ele é muito frequente, muito mesmo. Então, é importante que a gente aprenda esse kanji. Então, vamos lá. Então, onde que ele aparece? Ele aparece em vários lugares, mas a gente vai ver aqui alguns que eu achei que são os mais importantes para a nossa vida cotidiana. Então, onde ele aparece bastante é em palavras relacionadas a datas. Uma data que é muito importante, a data do nosso nascimento, não só porque é importante para nós, mas porque também ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Então, por exemplo, sempre quando a gente vai preencher algum formulário, seja no médico, no supermercado para fazer cartão de ponto,
na prefeitura para diversos serviços, a gente sempre tem que preencher nome, endereço e data de nascimento. Isso não varia. Então é muito importante que a gente saiba essa palavra, que é Seinengappi. Se lê Seinengappi, que é formada, é uma palavra meio comprida, mas é formada por kanjis essenciais. É o kanji de nascimento, kanji de ano, kanji de mês e kanji de dia, ou seja, o dia, o mês, o ano que você nasceu. É isso que significa a palavra. E se lê Seinengappi. Aqui, a leitura do kanji de Tsuki, kanji de lua, ele tá como ga. Mas, na verdade, é a leitura Gatsu. Então, a gente tinha visto 3, né? Tsuki, Getsu e Gatsu. Aqui, na verdade, seria a leitura Gatsu, mas ela se modificou um pouco por conta do outro kanji, do seguinte kanji da palavra. Então, às vezes, isso acontece com alguns kanjis, e daí o tsu do Gatsu, ele fica pequenininho e não é lido, tem essa pausa, né? Então, é Gappi. A próxima palavra, que eu acredito também não é muito utilizada no dia a dia, mas ela é muito vista. Por quê? Sempre está escrito em qualquer estacionamento. É uma palavra bem curiosa porque sempre está escrito em qualquer estacionamento e eu acho que qualquer estrangeiro, logo que chega no Japão, se depara com ela e fica pensando o que significa. Sempre que tem um estacionamento, que é Chusha-jo, em algum lugar está escrito Tsukigime. Tsukigime. Tsukigime significa contrato mensal, ou seja, muitas vezes você utiliza tanto ou todos os dias aquele estacionamento que é preferível, é mais prático, às vezes mais barato fazer um contrato mensal. Então, se aquele estacionamento disponibiliza desse serviço de contrato mensal, ele escreve lá Tsukigime. Então, é essa palavra aqui. Não sei se a gente vai utilizar muito no dia a dia, mas se vê muito nos estacionamentos, então eu achei bem curiosa. E é uma palavra que tem a leitura Tsuki. Agora a gente vai ver uma palavra que tem a leitura Getsu. Porém, assim como a gente viu na leitura Gatsu, onde o tsu diminuía, é o caso também dessa leitura, dessa palavra aqui, que se lê Gekyu. Então, o Getsu, o tsu do Getsu, foi diminuído e se lê Gekyu, que é uma palavra composta pelo kanji de salário e pelo kanji de mês. E se traduz como salário mensal. Por quê? A forma de pagamento, o pagamento, né, por um serviço, ele é kyuyo. Só que ele tem vários formatos. Pode ser por semana, pode ser por hora, pode ser por mês. É o caso desse daqui, que é Gekyu. Então, como ele paga por mês, ele escreveu aqui Gekyu. Então, dentre as várias informações que a gente tem quando busca uma vaga de emprego, uma vaga de trabalho, horário, localização, tipo de serviço, há também a forma de pagamento. E no caso dessa vaga de trabalho, a forma de pagamento é mensal. Então, está escrito Gekyu. Uma outra palavra que utiliza a leitura Getsu e que também foi o tsu diminuído e se lê Ge, é a palavra Gekei Kapo. Gekei Kapo. Gekei significa menstruação e Kapo é copo. Então, um produto que está se tornando muito popular, né, cada vez mais popular entre as mulheres do mundo todo, é esse copo menstrual que substitui o absorvente. Então, Gekei é menstruação e Kapo é copo. Então, Gekei Kapo. Uma outra forma de a gente ver esse kanji, que eu acho assim que é bem frequente, é quando ele tá, quando se conta o período de meses. Então, período de um mês, período de 2 meses, de 3 meses, que é o caso desse exemplo aqui. Então, aproximadamente, yaku sankagetsu, aproximadamente 3 meses. E por que yaku 3
Yaku, aproximadamente 3 meses, né? Que é o exemplo desse produto aqui, um produto que se utiliza no ar-condicionado. Ele está pedindo aqui para se trocar a cada 3 meses, aproximadamente a cada 3 meses, né? Então, Koukan Meiyasu, né? Então, o padrão, mais ou menos, né? Critério de troca é Yaku 3 kagetsu. Yaku, que significa o aproximadamente, 3 kagetsu, período de 3 meses. Então, getsu apenas é mês. Quando a gente coloca esse kagetsu, é período, significa período de 3 meses. 1 kagetsu, 2 kagetsu, 3 kagetsu e assim por diante. Agora, vamos escrever o kanji de mês. O kanji de mês ele começa por um traço simples no seu lado esquerdo. Ele é meio curvadinho. Porém, no segundo traço tem um detalhe muito importante. Ele aparentemente parecem serem 2 traços. Porém, se trata de apenas um traço. É um traço que começa na horizontal, ele não para, segue na vertical. E no finalzinho ele dá uma puxadinha, uma jogadinha para cima. Então, muitas vezes a gente pode olhar um kanji e achar que ele tem mais traços do que ele tem. Mas, se a gente for olhar a ordem de escrita dele, daí a gente vai ver que ele tem traços, tem uma quantidade de traços menor do que aparentemente ele pode parecer. E é o caso do kanji de lua mês. Então, esse daqui é apenas um traço, que é o segundo traço. O terceiro e o quarto traço são muito semelhantes, né? São simples, são 2 traços horizontais simples. E o detalhe é que tenta-se manter a mesma distância um do outro, apenas isso. Então vamos rever. Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço e quarto traço. Então lembrando que se a gente olhar à primeira vista e contar os aparentemente traços, a gente pode achar que ele tem 5, mas na verdade ele tem 4 traços, é um detalhe bem importante. Então, esse foi o kanji de lua mês, que foi inspirado na imagem da lua crescente. Aqui foi apenas um breve resumo das informações que eu acho que são mais importantes para a gente poder aprender esse kanji. Mas se você quiser saber mais detalhes, mais curiosidades que também são importantes para a gente estudar os ideogramas japoneses, visite o site tanoshikanji.com, Tanoshi com 2 i's, e conheça mais detalhes sobre esse e sobre outros kanjis. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!